a inovação do Bidu. A gente vai gravar essa live, então provavelmente em breve a gente disponibiliza no nosso canal Abduzidos, que vocês conhecem. E o que mais que eu tenho para falar? Já tenho data da próxima edição. Nosso próximo Quarta Case vai ser dia 10 de junho, vai ser bem dinâmico. Nesses microfones poderão ser abertos, vai ser tipo uma aula, eu acho que vocês vão gostar bastante. Quem quiser perguntar, utilize o chat. A gente está aqui com a equipe do Bidu, então a gente vai esclarecer essas dúvidas. Já anote aí na sua agenda de junho, a gente vai ter uma edição especial do Quarta Case, vai ser um cliente nosso compartilhando a sua usabilidade, mas na prática. Então vai ser bem diferente, acho que vocês vão conseguir ter várias ideias. Bom, tivemos aqui os 5 minutinhos. Vou convidar aqui o Rafael Carrinho para apresentar essa edição. Rafael Carrinho é nosso atual CEO e ele vai falar sobre a nossa IA generativa, que é o Navigator. Inclusive, o Rafa vai comentar, mas eu vou dar um spoiler aqui. Se você quiser conhecer, testar a nossa IA, compartilhe aqui o seu e-mail no chat, que a gente depois aciona vocês para a gente fazer esse setup, tá bom? Rafa, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bruno, só confirma para mim, tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo, tá então, bem. Tá bom. Eu vou primeiro, já vou entrar já pedindo desculpa aqui pelo meu Chrome, que eu não consegui colocar o fundo do Bidu, aqui tá com a máquina, deu algum problema, e é aquela velha história, né? Bem na hora que a gente precisa, não funciona. Mas vamos lá, pessoal. Hoje a Bru falou bastante aí que é uma edição especial. Para mim, eu acho que ela não é edição especial, não. Eu gosto especial para mim é quando o cliente está apresentando. Mas, dado aí que a gente precisa falar um pouquinho das novidades, do que o Bidu está trazendo, falar muito dessa história aí da inteligência artificial, acho que é um momento aí que está na agenda de todos vocês, com certeza absoluta, todo mundo está falando de IA, então não tem como a gente também não trazer esse tema para vocês. E aí, falar um pouquinho aí do que temos, como chegamos até aqui e o que está por vir, tá? Eu acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês. E falar de negócio, tá? Eu acho que tecnologia, ela simplesmente é um habilitador, então vocês vão ver aqui que eu vou falar mais de negócio e como que o Bidu com tecnologia habilitou o negócio, tá? E aí, por favor, qualquer dúvida que vocês for tendo aí no meio do caminho, coloquem aí no chat, a Bruna e a Letícia vão me ajudar aí, fazendo depois para mim essas perguntas, tá? Mas na hora que passar, se tiver dúvida, já põe a pergunta no chat, porque aí depois a gente consegue retomar. Bom, falando um pouquinho aqui da nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre o ecossistema do Bidu, vamos falar sobre a IA generativa, e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre as IAs que a gente tem no Bidu. Então, a gente tem 2 tipos de IA no Bidu, seja a IA generativa, seja a IA de recomendação, que não é generativa, e aí depois eu explico para vocês no detalhe o que significa cada uma das duas. Vamos falar o porquê que o Bidu resolveu fazer a sua própria IA para o Navigator, tá? Então, essa foi uma decisão estratégica de negócio e a gente vai explicar para vocês por que disso. E aí, por fim, a grande novidade, acho que assim, o que nos trouxe nesses 10 anos até agora foi o que a gente chamou do Bidu SaaS, e é SaaS porque é o Software as a Service, ou seja, a gente presta um serviço de um software no qual temos aqui alguns clientes aqui que estão conosco, ou seja, você entra no www lá, Bidu, com a sua URL específica, etc e tal, e usa a nossa plataforma. Só que a gente sempre foi drivado o quê? Nós desenvolvíamos, temos todo o tempo de desenvolvimento, como todo mundo conhece, e agora a gente vai mostrar para vocês uma mudança radical que a gente fez a partir aí do primeiro trimestre de 2026, que a gente muda radicalmente o Bidu, e vocês vão entender essa mudança. Bom, Bidu, então, é uma empresa que nasce lá em 2016, né? Teve 2 sócios fundadores, e aí a missão do Bidu é transformar a capacitação corporativa. Essa é uma dor que a gente enfrenta no mercado. Por quê? Porque a gente entende que o mercado ele tem N soluções de treinamento, e vocês vão ver que eu sou um pouco resistente à palavra treinamento. Eu uso aqui no Bidu, e desde o começo, quando a gente fundou o Bidu, a gente sempre falou sobre capacitação. E o Bidu ele é muito, muito focado em equipes de frontline. O que significa frontline? Palavra em inglês, mas trazendo isso para o bom e velho português, é quem está na frente do cliente. Então, estar na frente do cliente, muitas vezes pode ser o cliente interno. Então, quando a gente está falando de frontline, para traduzir para vocês,
seja um cara de atendimento, uma equipe de atendimento, uma BPO, seja atendimento numa loja, por exemplo, eu fui na loja da Enel, eu fui na loja da Vivo, a gente considera isso, fui numa loja qualquer, falei com o vendedor, time de facete, segurança, limpeza, trade marketing, tudo isso é front. E por que a gente fala muito de capacitação? Quanto que custa uma informação errada passada para um cliente e uma decisão que esse cliente toma, ou mesmo um item na separação da logística, que aí chega na sua casa um produto errado? Quanto que custa a logística reversa? Quanto que custa o seu inconformismo como cliente com aquela marca porque entregou errado? E aí, dado esse problema, o Bidu entendeu que a gente poderia ter um software para suprir isso, para que os times, na ponta, executassem as suas tarefas com bastante exatidão e prontidão. E aí, também, a gente pensou o seguinte, bom, quando eu vou falar de times de front, na maioria dos nossos clientes, a gente entendeu também que a gente tem um problema muito alto de rotatividade de time. Então, eu preciso deixar meu time mais preparado, porque eles vão ter turnover, vai ter mudança de time. Dado que isso é uma realidade, como que eu posso ajudar esse cliente nisso? E aí eu preciso o quê? Muito além de treinar, eu preciso capacitar esse time. Por quê? Quando eu treino, muitas vezes esse conhecimento ele não é absorvido, ele fica disperso. Você só faz um treinamento. Quem aqui não foi aluno de uma faculdade, aluno de um colégio, e ali você saía de uma aula sem entender o que o professor passou? Você foi treinado pelo professor, mas isso não necessariamente te trouxe a capacitação daquilo. Dentro das empresas, você ainda tem um outro problema, que muitas vezes a gente tem o famoso herói, né? Pergunta para o fulano, e o fulano vai lá, é a enciclopédia daquela empresa. Mas e quando esse fulano sai da empresa? Perde seu conhecimento? Os demais não estão capacitados? Essa comunicação chega para todo mundo? Então, muitas vezes a gente pega, vamos dar um exemplo aqui do varejo, ou mesmo de atendimento. O processo muda. Chega para todo mundo no mesmo momento que deveria chegar aquela informação? Então, esses foram alguns problemas que nós fomos encontrando, e a gente encontra até hoje nas empresas, e por isso deu origem ao Bidu. Então, muitas vezes o pessoal me pergunta, mas o Bidu, então, é uma ferramenta de LMS, LXP, essas ferramentas de treinamento, base de conhecimento? Não. Então, assim, muito claramente, o Bidu não é isso. Nós somos um sistema complexo de capacitação. E aí vocês vão ver que a complexidade fica para o nosso lado e a gente simplifica isso para o cliente. Tá? Então, aqui, muitas vezes, alguns de vocês já conhecem o Bidu, então eu estou tendo que fazer um back to base aqui, voltar para a base, porque tem gente que não conhece absolutamente nada, que está aqui com a gente, então por isso eu peço paciência para quem já conhece, por isso que eu estou dando um pouquinho aí de contexto. Então, aqui, eu tenho essa frase que eu falo com todos os clientes, acho que a gente está em ano de Copa do Mundo, eu brinco que jogo é jogo, treino é treino, né? Então, treinar não significa que vai ter execução na ponta. E aí, por isso que o Bidu, ele é uma plataforma complexa que a gente vai falar agora, para deixar o quê? O colaborador apto, habilitado e autônomo para trabalhar, tá bom? Dado isso, a gente coloca o colaborador aqui no centro, e aí a gente surgiu com o primeiro módulo do Bidu, que é a base de conhecimento. Então, a gente chama isso de Wiki, que lá atrás era uma novidade, mas era o Google corporativo. Você sobe todos os seus manuais, todos os seus procedimentos, seus documentos em N formatos dentro do Bidu, e você tem sua base de conhecimento. Na sequência, a gente já também trouxe o básico de uma capacitação, que é um treinamento. Então, você tem aqui dentro do Bidu, você pode subir um SCORM, você pode subir um treinamento, criar um treinamento por dentro do Bidu, então a gente também tem N formatos de treinamento, e aí um treinamento sempre você vai fazer o normal de uma certificação. Tá, eu preciso fazer um treinamento no Bidu e preciso certificar meu time. Tem como? Sim, obviamente tem como. Eu preciso cumprir uma norma, uma ISO e levar esse certificado. Eu preciso fazer esse certificado para o colaborador poder entrar numa planta, porque aí a gente tem que seguir alguma NR. Então, tudo isso é possível dentro do Bidu. E aí também a gente entendeu que é o seguinte, não adianta treinar, não adianta ter base de conhecimento se você não comunicar em real time a sua operação. E qual que é o problema de comunicação hoje? Todo mundo comunica, obviamente, mas você tem N canais. Você comunica muitas vezes no canal do Slack, você comunica no WhatsApp, você comunica na outra plataforma, você não tem uma centralização da comunicação. E muitas vezes esse excesso de comunicação faz com que isso não gere um padrão. Então a gente entendeu que dentro do Bidu
havia essa necessidade de você ter essa comunicação dentro de um feed. O que é o feed do Bidu? É exatamente como uma rede social. Você posta, você curte, você comenta. Então, isso a gente trouxe para dentro, que era uma novidade até então. Hoje em dia pode não ser tão novidade, mas o propósito, ele continua tão importante quanto. E aí a gente entendeu que sem parceiros, ninguém vai a lugar nenhum. Se você tentar ser bom em tudo, eu, Rafael, particularmente acredito que você não é bom em nada. Então, a gente entendeu que existiam módulos que eram necessidades dos nossos clientes, mas que não eram core do Bidu. E aí, no conceito da Apple Store, da Google Play, a gente montou aqui os Power Apps. Ou seja, a gente consegue fazer parcerias com N empresas e eles colocam os seus aplicativos dentro da plataforma do Bidu e isso você enxerga como um sistema único. Então, muitas vezes eu estou usando um sistema de terceiro, mas para você é dentro do Bidu. E nós também entendemos que a gente poderia fazer os nossos próprios Power Apps, que não seria o core, o núcleo do Bidu. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Bitube. Igualzinho você tem no mercado o YouTube, você tem as plataformas de vídeo do próprio Bidu, no qual você pode assistir treinamentos, cursos e etc. de terceiros dentro da nossa plataforma. O que isso gera de benefício para você, cliente? Automaticamente a segurança de você estar num ambiente interno, você não está compartilhando dados, você tem um treinamento ali exclusivo, etc. e tal. Outra coisa que a gente fez aqui, igual a gente está participando aqui de uma live, dentro do Bidu você tem um Power App nosso que é a BeLive, que você pode habilitar isso. Então você tem N outros apps dentro do ecossistema do Bidu que não estão no núcleo duro do Bidu, mas que faz parte desse ecossistema todo para quê? Para garantir essa capacitação que a gente chama. E aí, nesse mote como um todo, a gente entendeu também, pensando em neurociência, que o ser humano, ele faz algo, ele faz um treinamento, ele se capacita quando ele ganha vantagem em algo. E uma das maiores vantagens que a gente tem, muitas vezes, está na competição, está em ganhar algo, e isso tudo é o quê? Isso vem desde lá dos primórdios, quando na nossa infância, do videogame, do jogo, da gincana e etc. E a gente tem o módulo de gamificação dentro do Bidu, que você pode ganhar moedas, que é as coins, e isso você pode trocar por prêmios, day off, e aí cada empresa faz a melhor troca de prêmios que ela entende, mas isso tudo dentro do marketplace próprio do Bidu, ou também dentro de um Power App que a gente tem também de parceiros que você pode se logar aí dentro da loja para fazer uma loja exclusiva sua. E aí, já desde lá de trás, agora a gente começa a falar de IA. Todos os conteúdos que você tem dentro da nossa base de conhecimento, eu consigo direcionar para quem deve receber aquele conteúdo. Então, dentro do Bidu, você é classificado em alguns grupos. Então, a gente separar o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante, e dentro disso, não significa que eu vou ter uma comunicação, por exemplo, no feed, que ela vai para todo mundo. Não, eu posso determinar para qual grupo vai ver aquela comunicação, qual grupo vai ver aquele artigo da base de conhecimento. Então, tem uma segregação aqui de segurança da informação e de níveis de privilégios, permissionamentos dentro do Bidu. E aí, além de você ter essa questão da segurança, você tem o que eu recomendo. Então, não significa que a Bruna e a Letícia trabalham na mesma empresa, que elas precisam ler e ver o mesmo conteúdo. É muito comum dentro dos clientes do Bidu, que vocês viram lá no começo, a gente tem mais de 500 mil usuários ativos hoje, que a gente esteja clientes de diversas áreas da mesma empresa. Então, não necessariamente todo mundo vai ver o mesmo processo, o mesmo procedimento. E aí, quando eu vou recomendar, igualzinho você assiste aí um vídeo no TikTok, no Instagram, no qual você recebe aquela recomendação por um algoritmo, e o algoritmo nada mais é do que uma inteligência artificial, isso a gente faz lá desde 2018, eu recomendo aquele conteúdo para a Letícia e não vou recomendar aquele conteúdo para a Bruna, e vice-versa. Isso garante que o quê? O conteúdo online que deveria chegar agora, chega para a pessoa certa no momento certo, tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente já tem, e isso é uma IA, não é uma IA generativa, tá? E isso a gente faz desde lá de trás, que se vocês acompanharam essa evolução no mercado, ficou muito comum o chat GPT, Gemini, entre outras, aí a partir de 2023, que foi onde surgiu as IA generativas, e a gente vai mostrar para vocês que a gente também tem a IA generativa do Bidu. Dado isso, tudo que eu expliquei, então o que o Bidu é? Por isso que eu falei para vocês lá no começo, nós não somos um LMS puro, um LXP, nós somos uma plataforma integrada que automaticamente eu junto sim o LMS,
com uma wiki, com um feed, com Power App, com IA generativa, com gamificação, e isso eu levo à capacitação. Isso tudo numa única plataforma. Então, muitos dos clientes que a gente entra, ele tem uma ferramenta de LMS, ele tem uma ferramenta que faz plano de carreiras para fazer trilhas, ele tem uma plataforma XYZ, e a gente unificou isso tudo numa simplicidade de administração, que é o Bidu. E uma das coisas que a gente tem muito claro dentro do Bidu, quando a gente conversa com o time de produtos aqui dentro, é, do mesmo jeito que ninguém te ensinou ou te treinou a usar o LinkedIn, Facebook e TikTok, entre outras ferramentas, o Bidu também tem que ser dessa forma, tem que ser fácil de usar. Então, a gente bate sempre na tecla que a gente não precisa treinar o usuário, a gente treina o administrador, mas o usuário na ponta não, porque ele tem que ser fácil e intuitivo. E além disso tudo que eu coloquei aqui, quando a gente fala dessa plataforma integrada, o Bidu tem um outro diferencial hoje, que é serviço. Hoje a gente tem um time muito forte e grande do time de Customer Success, ou seja, nosso time de CS. Então, além de entregar para os nossos clientes a tecnologia de ponta, e hoje eu tenho orgulho de mostrar os nossos SLAs, da ferramenta ter um nível muito alto de disponibilidade. Eu diria que esse ano, com certeza absoluta, eu tive 0 indisponibilidades do começo do ano até agora, e a gente tem um SLA em contrato com todos os clientes de 99,8% e tal, e a gente não precisa usar essa cláusula porque a gente tem uma disponibilidade boa. A gente tem a parte de serviço. Erros baixos na plataforma, disponibilidade alta e um time de CS muito forte que acompanha a sua operação. Então, não é só a tecnologia, é o serviço embutido com isso. Isso que faz um grande diferencial dentro da plataforma do Bidu. E isso me orgulha bastante, esse time aí. Por quê? Porque esse time entende o problema, entende o negócio e com isso a gente entrega a melhor solução. A gente não acredita muito uma expressão em inglês, né, que o pessoal fala muito, one size fits all, ou seja, a mesma plataforma para todo mundo. A tecnologia é a mesma, mas a forma na qual eu emprego e eu entrego para cada um é extremamente diferente, e vocês vão ver isso, como a gente faz também isso através da IA, tá? E aí, eu trago aqui a IA de recomendação. Quem já é cliente conhece aqui o nosso Bibot, tá? Então, o Bibotzinho faz a recomendação de conteúdo para vocês de uma forma colaborativa, e isso gera mais engajamento e menos tempo procurando conteúdo, né? Porque eu já entrego isso na ponta. Então, isso aqui, para quem é, por exemplo, de atendimento, isso aqui é TMA na ponta, né? Eu consigo reduzir o tempo aí no atendimento. Mas a gente também entendeu que o mundo mudou, e que ninguém mais hoje quer ir no Google, por exemplo, fazer uma pesquisa e ficar clicando link por link, entrando em cada um dos sites que você vai lá no Google. A gente sabe disso, a gente entende que, apesar de a gente vender por B2B para empresas, em cada empresa a gente tem pessoas, né? Acho que eu falo muito isso aqui dentro do meu time. Uma empresa, no final do dia, ela é um CNPJ sim, mas ela é um aglomerado de CPFs. E as pessoas nas empresas têm a mesma sensação e sensibilidade que teriam na sua vida normal. Então, se no meu dia a dia o Google está me entregando já sem clique, que para as empresas de mídia isso é um problema, né? Porque hoje em dia ninguém mais quer clicar para entrar num site, e ele já tem a resposta, a gente também fez isso através da IA generativa, que a partir de 2025 a gente já entregou isso para vocês aí, que a gente chama de Navigator. Mas até então, a IA de recomendação continua ainda, porque principalmente que eu tenho ali documentos, processos na base de conhecimento que todo dia estão mudando, eu preciso informar o colaborador daquilo e recomendar aquele conteúdo para ele. Então, aqui trazendo o porquê desse conceito do Bidu como um todo, de não ser uma ferramenta de treinamento puro, porque a gente fala o seguinte: se eu comunico esse conhecimento, eu gero menos ruído e isso dá um alinhamento operacional. Significa o quê? Se eu sou de uma empresa de logística, eu mudei um processo para separação, na hora eu preciso formatar para todo mundo. Aquela decisão que muitas vezes a gente toma no ar-condicionado, com secretária na porta, né, que eu falo que é muito fácil você ser executivo, muitas vezes isso não reflete lá na segunda-feira na operação. Então, se eu comunico rápido com a base de conhecimento do processo que foi mudado, eu garanto menos ruído operacional. Mas, eu também, do outro lado,
eu tenho que garantir com testes. Dentro do Bidu, você tem o teste convencional e você tem testes relâmpagos para fazer microlearning, né? Pequenos conhecimentos que você tem que garantir o quê? Ele entendeu, o aprendizado está evidenciado, eu tenho que reforçar o tempo todo, porque não adianta você treinar uma vez. Capacitação é um ciclo vicioso que você tem que estar o tempo inteiro capacitando e comunicando. E no final do dia, eu tenho que engajar e fazer uma jornada motivada. Aí a gamificação entra. Isso gera maior adesão, recorrência, assim por diante. E quem trabalha comigo diretamente não aguenta uma frase que eu falo todo santo dia. Tudo aquilo que não é medido não é gerido. Então a gente tem também todo dash hoje dentro do Bidu, que você pode acompanhar a sua operação, o que aconteceu ou não aconteceu. Você tem as APIs expostas, obviamente, com segurança, para o que você queira levar para o seu Power BI, para o seu Tableau, para a sua ferramenta de BI, etc., que a gente também disponibiliza isso dentro do Bidu. E toda essa engrenagem é o que vai gerar resultado. Então, no final do dia, por que eu trouxe logo no início que a gente não é uma plataforma de treinamento? Porque eu sou muito além, porque o resultado da capacitação está muito além de simplesmente treinar. E agora eu acho que todo mundo entendeu porque eu brinco que jogo é jogo, treino é treino. Porque treinar não garante que você está capacitado. A capacitação, o treinamento é uma das artimanhas para a capacitação, né? Então, assim, quando a gente desenvolve o Bidu, a tecnologia está embutida sim, mas a gente tem que olhar muito para a neurociência, para aprendizado, a gente tem que olhar para comportamento humano, para aí sim a gente sair desenvolvendo em cima de uma plataforma e montar um ecossistema de capacitação. E aí, capacitado, você tem uma execução consciente e consistente. Acho que essa é a palavra. Por quê? No final do dia, se o colaborador A faz de uma forma, o colaborador B faz de outra forma, você não tem um padrão. E quem vai ser impactado? A ponta, o cliente. E você, como empresa, vai ser impactado o quê? Um resultado, obviamente. Porque seja por desperdício, seja por retrabalho, por reforço, você tem N formas que aí eu sempre falo o seguinte, se alguém me pergunta hoje, como que eu comprovo o ROI do Bidu? É simples, basta a gente olhar quanto que custa um erro e a gente começar a olhar os colaboradores, a capacitação dentro de Dash, etc., comparar o colaborador capacitado versus o não capacitado, comparar o tempo de prontidão do colaborador que passou por uma capacitação dentro de uma plataforma versus um colaborador que simplesmente passou por um treinamento e foi colocado em campo. Então, aqui a gente consegue já falar de métricas e resultados. Então, trazendo o que o Bidu foi até 2025, 2026, a gente já falou bastante, então a gente tem o LMS, a gente tem os Power Apps, IA de recomendação, o Wikifeed, e o ano passado nós trouxemos a IA generativa, o Navigator, tá? E quando nós fomos desenvolver o Navigator, e até hoje eu sou muito questionado, por que o Bidu fez a IA proprietária, e vocês vão entender da agora em diante. Mas, no primeiro trimestre desse ano, agora a gente começa a falar do Bidu On Demand, que é um Lego. Então, você, cliente, vem com a necessidade e num prazo de 15 dias, eu tenho que ter um módulo complexo, e vocês vão entender o que eu estou falando do que é um módulo complexo. Porque até então, toda a nossa forma de desenvolvimento, padrão de mercado como um todo, quando a gente não tinha a IA para nos ajudar no desenvolvimento de software, passava por todo o processo de especificação, desenvolvimento, qualidade e segurança e publicação, e ele continua passando, mas agora de uma esteira muito mais rápida, e eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a grande novidade dessa live que eu queria compartilhar com vocês é o Bidu On Demand. Então, trazendo aqui o Navigator, tá? Então, dentro do Navigator, por que a gente desenvolveu a IA proprietária? Algumas ferramentas de mercado hoje, que são considerados nossos concorrentes, eles usam as APIs da OpenAI, a API do Gemini, etc., e usam o seu modelo ali para treinar. Isso ele gera alguns problemas na nossa visão, pensando em produto, que é, por exemplo, problema número 1, o fornecedor XYZ resolveu descontinuar o modelo. Dado, se vocês olharem aí no Google, não faz muito tempo, faz coisa de 20, 30 dias atrás, a OpenAI resolveu eliminar o modelo dele de geração de imagem, da noite para o dia. Se eu sou dependente só daquele modelo da OpenAI ali, por exemplo, acabou meu negócio. E aí, da noite para o dia, eu tenho que descontinuar um produto para o cliente.
Segunda coisa, se eu trafego essa informação para fora de casa, né? Então, assim, se o dado é interceptado fora da estrutura do Bidu, se vocês precisam fazer, a área de segurança de vocês exige fazer um pen test na estrutura onde está hospedado os dados e a geração da inteligência artificial. Como que eu garanto isso? Como que eu garanto uma auditoria? Como que eu sou, do mesmo jeito que o Bidu hoje, eu posso falar para vocês o seguinte, você não precisa usar o logo do Bidu para usar a nossa plataforma, né? O Bidu é o white label. Como que eu garanto que eu também sou independente de fornecedor até em segurança ou em negócio? E como que eu garanto que o seu acesso ele está 100% controlado do início da entrada do primeiro bit em byte daquela informação a momento que respondeu aquela pergunta do usuário? Então, eu só consigo garantir tudo isso controlando 100% o ambiente. Então, dado isso, nós resolvemos fazer a nossa própria infraestrutura e a nossa própria LLM e os nossos próprios modelos, tá? Então, por isso, eu pago um preço por isso, porque eu tenho que ter um time para fazer toda uma gestão, a gente tem que ter uma inteligência dentro de casa para fazer isso, mas isso dá tranquilidade para os nossos clientes. Lembrando que hoje o Bidu ele tem clientes desde o sistema financeiro, que a gente passa por N auditorias de segurança, e hoje eu acho que segurança é um negócio que ela está na pauta não só de agentes financeiros, ela está para qualquer um. E desde 2020, se eu não me engano, a gente tem a lei aqui no Brasil, a LGPD, que qualquer um pode sofrer N sanções com questão de vazamento de dados. Então, segurança é algo que no Bidu não é discutível. Hoje, para a gente, é um mote principal dentro dessa empresa, além de tudo que a gente já falou. E aí, a gente também pensou o seguinte, bom, alguns dos nossos clientes podem optar por essas ferramentas de terceiros, ou pode mesmo usar, acho que tem boas ferramentas no mercado, boas não, excelentes ferramentas no mercado, por exemplo, o Notebook LLM do Google. É uma ferramenta que hoje muita gente fala, porra, mas ela é uma base de conhecimento e tal. Aí eu só queria trazer um ponto de atenção quando a gente faz isso, que aí o princípio básico do Bidu. Obviamente, eu quero abduzir todos vocês aqui, eu estou olhando aqui 125 pessoas, eu quero abduzir os 125 pessoas que estão aqui dentro para estar no Bidu. E uma das formas de eu abduzir vocês é sendo transparente e a gente tendo uma relação de confiança. Então, assim, óbvio que eu quero, então já estou avisando para vocês que eu quero isso, mas eu quero trazer também um dado de mercado aqui para vocês quando você opta por ir para uma ferramenta lá, Notebook LLM. Isso aqui, ó, não é o Rafael que está inventando, isso aqui qualquer um de vocês tem acesso, basta entrar na documentação do Google, Gemini, conteúdo gerado. O Google fala o seguinte, para a gente lá bem descrito, ele não usa e ele não quer direito autoral sobre o seu conteúdo, porém, ele pode usar o seu conteúdo para fazer algo semelhante. Ou seja, ele pode te clonar. Então, se você coloca os seus dados da sua empresa dentro de um produto de API do Google, e aí, dentro das APIs do Google está o Notebook LLM, uma das formas dessa, você está se expondo a esse tipo de risco. E aí, num momento de um vazamento de dados, assim, uma outra coisa que, óbvio, que eu não vou expor nenhum de vocês, mas eu faço um desafio aqui para qualquer um de vocês agora. Pega aí o ChatGPT, Gemini, Claude, qualquer um, e coloca o nome de algumas pessoas da empresa de vocês que vocês vão, com certeza, pegar processos da empresa de vocês nesse exato momento. Por quê? Porque alguém foi fazer uma reunião, botou um documento ali dentro e o modelo foi treinado. Então, esses dias, por exemplo, peguei uma empresa grande e falou assim, me fala sobre a reunião, sobre budget que eles fizeram. Eu peguei todo o conteúdo da reunião. Por quê? Porque treinou o modelo. E aqui desse lado aqui está a mesma coisa do OpenAI. A própria OpenAI, dona do ChatGPT, coloca, evita compartilhar informações. Então, dado isso tudo e esse contexto complexo, a gente falou, cara, eu não vou correr o risco de um dado sensível de um cliente do Bidu, porque no final do dia eu vou ser o responsável por isso, independente se é uma plataforma de uma Big Tech ou não, eu vou pagar pela conta, então a gente falou, não, vamos fazer isso proprietário. Então foi essa a decisão estratégica e por isso eu sou questionado, pago por isso, mas eu durmo tranquilo dessa decisão que nós tomamos, tá? E aí, aqui só algumas sugestões para vocês, né? Então, assim, sempre eu uso essa frase aqui, que é,
quando o produto é de graça, toma cuidado, porque o produto muitas vezes é você ou o seu dado. E aí, você que expõe seus dados, as plataformas gratuitas, muita atenção com isso, e aí o básico aqui, não vou chover no molhado de vocês tomarem cuidado aí para não compartilhar dados sensíveis, manter os dados protegidos, e se atentem que isso aqui, LGPD, quebra a empresa, tá, pessoal? Multas de LGPD quebra muitas das empresas. E voltando para o nosso produto, hoje, o Navigator, que é tipo o chat GPT do Bidu, ou seja, ele responde, então lembra que eu falei lá, eu entrava no Google, clicava nos links e chegava a um site, no Bidu você entrava na Wiki clicava no conteúdo, buscava aquela informação e muitas vezes aquela informação estava em 2, 3, 4, 5 artigos, e aí você tinha que juntar e ter a resposta. Era como o mundo funcionava, não é que a gente era pior ou melhor, é o mundo. A partir do momento que veio a IA generativa, o Navigator ele entra nos mesmos 5 artigos, só que isso de uma forma automática em até 15 segundos, e te plota a resposta na tela, te gerando aí o quê? Desde a segurança dos dados, mas o principal é esse número aqui, o nível de assertividade que nós temos e o nível de alucinação, porque de nada adianta eu responder, e aí é uma coisa que vocês sempre tomem cuidado, isso não é na exclusividade do Bidu. Qualquer IA generativa, ela foi feita para responder. O papel dela é gerar, por isso que é generativa. E não necessariamente ela vai responder a coisa certa, e é o que a gente chama de alucinação. Então, além da assertividade na resposta, você tem o risco de ter alucinação. E aí, quando a gente constrói a nossa plataforma, primeiro, a gente isola o dado de cada ambiente, então um cliente não tem acesso de forma alguma ao ambiente do outro cliente, isso garante que o modelo é treinado com dados exclusivos seus e a resposta vai ser dada única e exclusivamente em cima dos seus dados, tá? Então, isso aqui são os números que a gente tem hoje para trazer para vocês. E lembrando, quem testou o Navigator logo no começo do Bidu, eu falo claramente, com certeza a versão que estava lá atrás não é a mesma versão que está hoje. Eu tenho aqui, sem sombra de dúvida, eu não vou dar o número exato para não ser leviano com vocês, mas a gente já deve estar na V20, mais ou menos, do Navigator, de 20 a 25, são versões que a gente foi desenvolvendo na linha do tempo do Navigator. E a cada semana a gente solta uma versão nova, tá, pessoal? Então, isso aqui, por quê? Porque se vocês olharem aí no modelo normal de mercado, o Cloud, o ChatGPT, Gemini, etc., vocês veem, cada sexta-feira vem um modelo novo. Para nós, como a gente tomou a decisão também de fazer isso dentro de casa, também, toda semana eu tô desenvolvendo aí coisas novas e soltando releases novos. Para o quê? Para melhorar a assertividade, para melhorar a velocidade, para melhorar mais dados. Lembrando que nós temos ambientes de N complexidades hoje dentro do Bidu. E aí, às vezes, um mesmo termo numa mesma empresa, ela pode ter 4, 5 significados. E nós, como seres humanos, o que a gente fala, né? Sempre quando você vira para mim e fala o seguinte, vamos falar que você fala cartão de crédito comigo, ou cartão de banco. A primeira coisa que eu vou te perguntar é qual banco, crédito, débito e assim por diante. E uma IA, ela também tem que ter contexto. Então, uma das coisas que a gente vai evoluindo é como que eu vou dando contexto sem pedir para o usuário me dar mais contexto, porque a gente tem que simplificar no final do dia a vida do usuário. Então, por isso a gente solta esses releases. E aí, trazendo na arquitetura, quando a gente decidiu fazer isso dentro de casa, para vocês entenderem como funciona hoje a plataforma do Bidu, do Navigator exclusivamente, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai subir um ambiente de um cliente novo que fala assim, resolvi, quero usar o Navigator. Nós subimos todos os dados dentro de um banco vetorial exclusivo desse cliente. Esse banco vetorial, no final do dia, é o que vocês conhecem do mercado quando a gente chama de treinamento de dados. Então, ali eu passo qual o contexto daquela empresa, eu subo todos os artigos, toda a base de conhecimento, e vou subindo ali dentro, e o modelo vai processando, vai batendo no liquidificador. Alguns de vocês são nossos clientes que já usam o Navigator, o time de CS fala para vocês, está em sincronização de conteúdo. A sincronização do conteúdo nada mais é do que eu estou batendo todas essas informações no liquidificador, que o jargão de mercado significa eu estou treinando a IA de vocês
para vocês poderem usar, tá? Então, essa é a primeira etapa. Passou por essa etapa, vem a pergunta do usuário. Então, a gente chegou no dia a dia da pergunta do usuário. Então, eu perguntei X informações. Eu tenho a primeira LLM do Bidu. O que essa LLM faz? Ela vai lá, ela vai pegar e entender o contexto da sua pergunta, entender o que você está querendo como intenção, e vai buscar no banco. Imagina que você tenha lá, por exemplo, tem clientes aqui hoje com 7.000 artigos dentro da Wiki. A gente vai entender dentro daqueles 7.000 artigos o que traz mais similaridade e em cima da sua intenção. Então, eu vou fazer essa primeira varredura, tá? E eu faço a busca semântica. Dado isso, eu vou trazer, por exemplo, 40 artigos daqueles 8.000 artigos. Aí eu vou passar por uma segunda LLM, tá? E aqui são modelos diferentes, e isso que garante assertividade, menos oscilação e mais velocidade. Aí esse segundo modelo vai pegar os 40 e vai classificar o que realmente tem a ver com a sua intenção e com a sua resposta para dar exatidão e interpretação. Ranqueia. Daqueles 40, agora eu vou ficar com 5 artigos que realmente respondem a sua pergunta. Aí eu passo para uma terceira LLM, que é a que vai gerar a resposta para você. Nessa LLM 1 e 2, você, cliente do Bidu, não tem autonomia, não pode mexer em absolutamente nada. Isso aqui é o time de engenharia do Bidu que mexe. Porém, na hora que eu te jogo nessa terceira LLM para geração de resposta, aqui eu deixo você brincar, aqui eu deixo você colocar a cara da sua empresa. Que isso significa? Que a resposta, o tom da resposta, ele sai exatamente como a sua empresa quer. Então, aqui, o prompt de saída, o cliente que coloca. Ah, eu quero que o prompt seja mais executivo, mais formal, menos informal, resposta mais curta, resposta mais longa e assim por diante. Você coloca como que você quer. Ah, eu quero que use gíria, não quero que use a gíria, tal, não sei o quê. Você coloca aqui dentro como que você quer essa exatidão da resposta. Então, esse é o momento que muitas vezes o cliente me pergunta, Rafa, o Bidu permite que eu mexa no prompt? Permite, nessa parte aqui. Agora, daqui para trás, aonde é o cerne e o coração, onde a gente não pode errar, porque aí não tem a ver com entonação e etc., aí é o time de engenharia do Bidu, tá? Ô, Rafa, deixa eu Fala, aproveitar Bru. que você está nesse tema e eu vou fazer algumas perguntas que trouxeram, acho que faz muito sentido com a sua fala, e aí você dá uma aprofundada aí, tá? A gente recebeu a pergunta da Karina, ela faz parte da Natura, e ela pergunta se a gente consegue criar um banco de questões com modelos de perguntas e modelos de respostas que queremos que o Navigator dê, sem ligação com as wikis, dentro da IA. Daqui a pouquinho eu vou trazer e vou mostrar isso acontecendo em tempo de execução. Deixa eu mostrar e vocês vão ver. Então, tá bom. Aí o Eric, da 99 Food, ele perguntou se eles conseguem injetar prompts na IA do Bidu para ela agir da maneira que a gente especificar, né? No caso da 99. Por exemplo, a gente pode falar para ela agir como um instrutor de vendas? Aqui, nesse momento da resposta, sim, aí ela vai responder como um instrutor de vendas para ele. Então, assim, ele pode responder como alguém, vamos dizer assim, eu tô gerando, eu sou um treinador. Tá bom, vamos gerar a resposta como um treinador ou como um instrutor? Vamos gerar a resposta como um operador ou como instrutor? Aqui você põe o prompt do jeito que você quer que ela haja na resposta. Porque no final do dia, o que importa, que é onde você não vai mexer, é no conteúdo que vai passar para a resposta. Isso a gente não deixa o cliente mexer, porque o conteúdo, toda a busca semântica, etc., isso aqui é um motor. Mas dado a como você vai responder, aí é aquela velha história, né? Se você perguntar para alguém no Rio Grande do Sul, a mesma pergunta que você fizer para alguém no Amazonas, o conteúdo da resposta é a mesma, mas a forma que vai responder é diferente. Então, aqui, nessa terceira LLM, é onde o cliente mexe. Então, tá, joia. Deixa eu só aproveitar. Jarlane do Fleury. A resposta do Rafa, que coincide muito com o que o Eric perguntou, tá ok para você? Se não, pode aprofundar. Eu tenho mais uma pergunta da Denise, que é de relatório do Eric, mas vou deixar você tocar e depois eu trago suas perguntas, tá bom? Tá bom. Então,
o que a gente decidiu como arquitetura, e tudo isso lá dentro dos 15 segundos da assertividade, o que nos garante assertividade, o que nos garante não alucinação, o que nos garante segurança e etc., está baseado nessas 3 LLMs. Então, eu tenho modelos, que vocês já devem ter ouvido falar assim, por exemplo, vamos trazer para o mercado, né? Eu tenho o Gemini Flash 3.5, eu tenho agora a OpenAI lançou o O3, tal. A mesma coisa aqui, cada modelo é responsável por uma coisa, por quê? Porque cada modelo, às vezes, ele é mais específico. Vocês já devem ter ouvido falar assim, esse modelo que a OpenAI lançou, ele é mais para raciocínio complexo. Esse outro modelo, ele é mais para cálculo lógico. Então, aqui a gente também usa cada modelo específico por uma configuração. Obviamente, aqui eu estou trazendo em nível de negócio, mas quem depois quiser aprofundar e conversar com a gente mais no tecnês de como que acontece isso, porque muitas vezes tem gente aqui que são mais técnicos, fala, Rafael, você está sendo extremamente generalista, tá? Então, eu estou trazendo uma forma mais generalista para todo mundo entender. E aí, a engenharia de prompt que vai orquestrar isso, da pergunta à resposta nesse tempo que eu trouxe para vocês. Bom, o que hoje o Bidu lê? Tá? Então, hoje, nós lemos a Wiki, que é a base de conhecimento. Dentro da base de conhecimento, nas próximas semanas aí, ou dias, a gente está lançando também o leitor de anexos, tá? Então, independente do formato, PDF, PPT, Excel e etc., isso está contemplado tudo dentro da nossa Wiki, então isso aí já está pronto, a gente está num momento aqui simplesmente de terminando a homologação disso. Mas agora em junho a gente também começa a ler o feed, tá? Obviamente com regras de negócio determinadas, então assim, eu não vou poder muitas vezes ler o comentário do usuário, porque o comentário de um usuário não é um processo, é um procedimento fixo da empresa, então eu não posso trazer isso para a LLM para gerar isso como resposta, né? Mas dentro da regra de negócio que todos os clientes vão caracterizar ali dentro, a gente também vai ler o feed. Então, dentro da wiki do feed, que gera a base de conhecimento aí para vocês poderem obter a resposta aí do Navigator. Então, assim, Rafa, o que determina o tempo da velocidade da geração de resposta, mais o nível de assertividade, mais etc, etc, etc. Pessoal, cada cliente é um cliente, cada base é uma base. A IA do Bidu, a IA do Google, a IA do Fleury, da 99Pay, qualquer IA que vocês queiram, as áreas de TI provavelmente da empresa de vocês está desenvolvendo a IA de vocês, proprietária, para N situações, etc. Ela passa por uma história que eu falo o seguinte: temos que ter a informação correta, distribuída e organizada para que ela responda. O que eu quero dizer com tudo isso? Quanto maior a sua base de conhecimento, quanto menos estruturada a sua base de conhecimento está, e mais suja e mais poluída, maior a chance de demorar a resposta, porque eu vou estar formatando. A IA generativa ela foi feita para responder. Então, imagina que você tem um artigo, 2 artigos que falem a mesma informação, só que um artigo atualizado e um desatualizado. E os 2 artigos estão na wiki de vocês. Na hora que eu vou responder, obviamente a gente vai tentar buscar o artigo mais novo para responder. Mas eu tive que ler o artigo mais velho para chegar na resposta. Isso eu perdi mais tempo. Então, dado essa informação, o que a gente sempre fala para os clientes? Quanto mais organizado tiver a sua base de conhecimento, qualquer IA vai ter mais facilidade para responder e para agir, tá? Existe um ditado no interior que a gente sempre fala: se você colocar porco de um lado, sai linguiça do outro. Se você colocar linguiça, não vai sair porco. Para a IA, que ela é um modelo matemático, simplesmente assim, que eu até sou contra o tema inteligência artificial, eu acho que é matemática, porque ainda não estamos na era da IA com inteligência, a gente depende de N informações, igualzinho o ser humano, só que o ser humano a gente faz a próxima pergunta. E a IA, ela tem que ir e processar para te fazer essa próxima pergunta. E a cada vez que a gente processa para fazer a próxima pergunta, eu estou consumindo o quê? Mais tempo, e isso vai afetar diretamente a qualidade e o tempo da resposta. Dado isso, nós desenvolvemos também dentro agora da IA generativa, mas agora a gente não está falando somente de resposta, que é o tipo chat GPT, nós criamos dentro do Bidu o conceito do Wikilab, tá?
Wikilab são algumas features que já temos, que estão em homologação e outras já estão aí para vocês, que é, por exemplo, qualidade do artigo. Eu acabei de falar para vocês, para a IA responder, quanto mais bem estruturado a base está, mais rápido e mais assertiva a resposta é. A IA do Bidu, a IA de qualquer um de vocês. Porém, como eu sou uma empresa de serviços de tecnologia, eu não posso depender, e vocês, na maior parte aqui que estão, são da área de negócio, vocês não podem depender da TI, e a mesma coisa eu não posso depender da TI ter tempo para sanear, para estruturar a base de dados. Dado isso, é uma demanda do Bidu, a gente falou, cara, já que eu não posso depender de terceiros, vou eu fazer. Então, a gente está lançando uma feature dentro da nossa capacidade de IA, que ela vai analisar o artigo de vocês, vai estruturar. Então, se aquele artigo tiver todo, entre aspas, eu vou usar a palavra aqui, zoneado, a nossa IA vai organizar, vai mostrar para o administrador, falar assim, ó, a melhor forma para esse artigo, para o usuário, seja ele, para ele aprender lendo aquele artigo, seja para eu IA interpretar, seria dessa forma. Você aprova? E aí você vai ter a aprovação e esse artigo vai se estruturar. Então, eu paro de depender do cliente e o cliente, por sua vez, para de depender da TI para estruturar essa base de dados. Outra coisa que a gente também tem aí é a parte de resumo de sessão, né? Quando vocês criam, por exemplo, um artigo hoje dentro da Wiki do Bidu, a primeira coisa que vocês podem colocar lá é um resumo, que isso facilita a vida do usuário se ele for ler aquele paper completo. Esquece que a gente está falando de IA e ele vai ler aquele conteúdo. Então, uma das coisas que é boas práticas sempre está o quê? Cria o resumo. E muitas vezes, por tempo, por time, etc., o cliente não preenche isso. Então, a gente está colocando agora a IA para preencher automaticamente o resumo da sessão, o resumo do artigo e assim por diante, tá? A sincronização também aqui da Wiki, o leitor de anexos e o leitor de feed também, que a gente acabou de passar aqui também para vocês. Então, essas são algumas das funcionalidades que a gente chamou de Wikilab. Outras vocês vão entender agora que é outra forma de a gente fazer, que é, além de gerar resposta, o Bidu vai apoiar vocês na estruturação da área para orquestrar a Wiki, para orquestrar a base de conhecimento e, no final do dia, para capacitar mais rápido o usuário na ponta e vocês que são administradores, vocês que estão levando para a ponta, ter a vida de vocês facilitada também, que a gente entende que vocês têm N coisas para fazer no dia a dia e a plataforma tem que ser fácil e ajudar vocês e não ser complexa em configuração, complexa de preenchimento, ou seja, AI first significa preencha menos e deixa a IA te ajudar mais e você comporte-se como um humano aprovador. É isso que a gente entende que a gente tem que fazer isso como produto. E agora a gente chega na cereja do bolo, que é 2026, que é o Bidu se reformulando bastante, aí mudando bastante a forma como fazíamos e como estamos fazendo, tá? Então, o que a gente faz agora na evolução? Primeira coisa, a gente co-constrói com os nossos clientes. Para eu fazer isso, eu tive que mudar minha fábrica de software como um todo, tá? Então, aqui, pessoal, abrindo para vocês a cozinha do Bidu, até 2025, como toda empresa de software, eu tinha todo o meu time de desenvolvimento, alguns dos nossos desenvolvedores, inclusive, estão aqui conosco. A gente tinha normal, né? Então, assim, o time de produtos fazia uma especificação aí num documento PDF, isso ia para dentro da área lá dos famosos analistas de sistemas, eles transformavam aquilo, transformavam aquilo em código. E aí o desenvolvedor codava literalmente, então ali ele digitava o código, que é trazendo a interpretação de negócio para a interpretação do bit and byte, na linguagem de programação do Bidu, e construía aquele software. Uma vez construído esse software ia para a área de um cara que a gente chama aqui de code review, ou seja, um analista mais sênior, ia fazer a revisão daquele código, ver se não tem nenhuma vulnerabilidade de segurança, ver se está em cima das boas práticas, velocidade e tudo que dita a cartilha aqui do nosso framework de desenvolvimento. E aí depois isso ia para a nossa área de qualidade, depois da área de qualidade a gente publicava esse software em produção e, obviamente, a depender da complexidade, eu tinha desenvolvimento, quem é cliente do Bidu conhece, que a gente fala lá o termo, isso é um desenvolvimento simples, mediano, complexo, assim por diante. Eu tinha esses desenvolvimentos complexos que chegou a ter 6 meses a depender do tipo de desenvolvimento, porque a complexidade era muito grande. E a gente mudou isso, hoje a gente tem
dentro da nossa fábrica de desenvolvimento 100% IA, tá? Então, hoje, o time de desenvolvimento ele é apoiado por IA desde a especificação do produto a entrar dentro do nosso framework de desenvolvimento a fazer a qualidade. Então, os nossos desenvolvedores, eles se transformaram em arquitetos que validam códigos e alguns dos códigos são gerados por IA e 100% revisado por humano, e outros códigos são 100% gerados por humano, a depender do nível da complexidade do que a gente está fazendo. E isso mudou a nossa forma. Então, hoje, um desenvolvimento que antes eu demorava um desenvolvimento simples de 15 dias, e simples em 15 dias, hoje a gente está fazendo isso em questão de horas, e aí, dentro disso, nos possibilitou a co-criar com os nossos clientes. Então, em tempo de execução, muitas vezes o time de produto está fazendo uma reunião com o cliente, a gente já está construindo um MVP do produto, que aí desse MVP vai para a fábrica, que da fábrica vai escalar desse MVP se tornar um produto. Dado isso, quais foram os primeiros módulos que nós já criamos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Simulador de atendimento. O que é o simulador de atendimento? Então, um BPO ou alguém de varejo quer simular se eu capacitei aquele colaborador para atender um processo, um procedimento e etc., antes de colocar ele na prática, vamos simular? Igual um piloto de avião, antes de entrar no voo, ele nos simula? Aqui é a mesma coisa. A IA vai estar se passando como cliente e vai começar a conversar com ele ali e ver como que ele reage. Vai colocar ele em várias situações ali para ver se ele tem realmente o jogo de cintura e sair do outro lado, tá? Dentro disso, o que a gente colocou também? Cara, a gente não falou aqui o tempo todo sobre base de conhecimento? Muitas vezes uma base de conhecimento para vocês criarem um artigo dentro da empresa de vocês não tem braço. E aí a gente sabe que demora para gerar um novo artigo na Wiki, demora para gerar um curso, demora para gerar um post. E com o IA, a gente conseguiu montar isso. Então, hoje, a gente é capaz de montar um artigo da Wiki com 2 cliques de botão. Basta vocês darem qualquer documento que vocês tenham, e isso se torna um asset para a IA, e a IA vai ler aquele documento, daquele documento vai gerar um artigo, aí você, administrador, vai aprovar aquele artigo e já publicar automático. Então, muitas vezes, o que você demorava 2, 3 dias, agora, em alguns cliques, você gera esse artigo. Um post, a mesma coisa, né? Quanto tempo você tem que parar para gerar um post? Então, aqui a gente fez isso. E a geração de curso. Além disso, nós estamos reformulando o nosso módulo de estatística para ser AI first, ou seja, além de você ver ali e ficar montando os drill downs e etc., você vai começar a perguntar para a IA quem fez o curso tal, qual foi a nota, quanto tempo ele passou, quais são os módulos. Então, assim, você vai conversar com a estatística e a estatística vai te trazer essa resposta, tá? Então, eu vou parar de falar um pouco aqui. Bruce, se você quiser aí trazer pergunta, porque aí eu vou já mudar de tela aqui para poder mostrar aqui para o pessoal. Tá joia. A Denise da Scar, ela perguntou se o Navigator tem relatório de recuperação dos conteúdos. O que quer dizer isso? Quando você falou dos 5 conteúdos mais semelhantes, acredito que da busca, se o administrador ele consegue visualizar quais são esses 5 conteúdos que ele assemelha para a resposta. Refaz a pergunta, por favor, Bru. O Navigator tem relatório de recuperação dos conteúdos. Que são, quando você citou, dos 5 conteúdos mais semelhantes, né? Se ela, como administradora, consegue ter acesso a isso. Eu acredito que vai entrar muito no Wikilab. Exato, exatamente isso. Porque, no final, vai depender muito da regra que você está falando de recuperar esse artigo. Acho que a gente precisa entender primeiro sobre essa regra do que a gente está falando. E aí a gente tem que co-criar junto à solução específica que a gente estiver falando aqui. Então, tá joia. O Eric da 99 Food, ele teve que sair, mas acredito que pode ser a dúvida de algumas outras pessoas. Se a pessoa fizer uma pergunta sobre informação que não existe na documentação, na Wiki, o bot assume que não sabe responder, uma vez que você disse que há 0% de alucinação. Obrigatoriamente. Eu não encontro conteúdo, o que eu tenho que responder para o usuário eu não encontrei esse conteúdo do que estamos falando, né? Então, a própria IA
tem que direcionar aí o usuário para dar mais insumos para ela. Então, ela começa a questionar e se ela realmente não achar, ela responde claramente, não temos essa informação. Tá joia. A Vanessa da Nel BPO perguntou se nos casos em que a empresa possui um processo X cadastrado na Wiki com foco nos atendentes como público-alvo, mas conta com áreas internas e concessionárias que podem ter procedimentos diferentes ou específicos. Quando a IA fornece uma resposta incorreta ou incompleta e o usuário envia um feedback, o administrador consegue acessar esse retorno rapidamente para realizar os ajustes necessários, ou essa ação fica apenas com o time do Bidu? Não, a gente tem um relatório, então dentro da nossa parte de estatísticas hoje, dentro de relatórios do Bidu, você consegue saber quantas pessoas perguntaram, qual os feedbacks positivos e negativos, você consegue ter todo um arsenal de informações que quem usou o Navigator. Fechado. Responde a sua dúvida, Vanessa. Bom, Letícia, pode falar, Lê. fala, Lê. Acho que tem um ponto bem legal aqui no que a Vanessa falou, porque além disso, né, que vocês comentaram, de ter os relatórios, também dá para segmentar pelo público, né? Então, o bot já não vai responder sobre um artigo que não compete a ele, né? Se tiver mais outros artigos, né, compartilhados aí com outras áreas internas que não apenas o atendimento. Então, só por aí, né, a gente já minimiza até feedbacks negativos que possam surgir. Já, só respondendo, né, complementando aí a pergunta da Vanessa, acho bem legal. Então tá bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Eu quero agradecer. Eu ainda tenho Vamos continuar aqui, Bru. Tá bom. Tá, então aqui trazendo para vocês, pessoal, dentro do Bidu, eu estou num ambiente de teste aqui, você vai ter esse carinha aqui chamado BeStudio, tá? Então você clicou aqui no BeStudio, você é direcionado aqui para essa página. Dentro dessa página, aquilo que a gente falou, ó, eu posso criar um artigo na Wiki, tá? Então, se você vier aqui criar, vai partir de uma ideia, colar um texto, ou ele lê um documento. A partir do momento que eu leio um documento, aí você pede para ele, ó, eu quero que a IA proponha o texto, eu quero quantas sessões esse artigo vai ter, os títulos dessas sessões, os grupos que eu vou vincular, aqui tá o ambiente de teste, por isso que eu estou deixando esse número aqui. E aí, entrando, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui, perdão, cliquei na área, aqui dentro de artigos, então aqui, ó, eu criei esse artigo, ele foi postado. Se eu vir aqui dentro da Wiki, isso aqui eu já tinha deixado já pronto antes, aí eu venho aqui na Wiki, uma Wiki de teste, tá? Por isso que ele tem essa velocidade que não é igualzinho o ambiente de produção, tá? E aí aqui, ó, eu postei ontem, tá? A hora que eu estava fazendo aquele teste, aquele artigo foi gerado 100% por IA. E aí, nesse artigo gerado 100% por IA, tá aqui, ó, todas as partes dele já automaticamente, tá? Então, dentro da Wiki, dentro do estúdio, a IA gerou o artigo publicado aqui dentro da Wiki, aquilo que a gente trouxe para vocês. Aí eu posso também, dentro de simulados, então aquilo que eu falei para vocês, um simulado, gerou um simulado que é a base de conhecimento que gerou o simulado, aí eu posso iniciar uma simulação aqui, qualquer aqui, e aí dentro aqui, na hora que eu apertei esse botão, isso está indo para a IA todo o conteúdo, e aí, ó, você vê que a IA faz uma pergunta, e aí eu começo a interagir com ela aqui dentro, e aqui do lado o copiloto vai me ajudando, vai me dando como que eu estou no nível de aderência, como que eu não estou e assim por diante, tá? E aí dentro do meu histórico de simulados aqui, eu posso ver se eu fui, ó, é aquele que eu abri lá, estou em andamento, os que eu fui reprovado, por exemplo, aqui tá o porquê que eu fui reprovado, minha nota, meu feedback e assim por diante, tá bom? Então tudo isso aqui dentro. Eu posso gerar um curso, e aí dentro de um curso aqui eu vou configurar ele, tudo aquilo que a gente precisa para gerar um curso para a própria IA fazer. A geração de post, né? Então aqui, eu tenho aqui, por exemplo, esse post aqui que foi, ó, Copa e dados seguros, curto mundial sem preocupações. Isso aqui eu gerei ontem, vocês podem olhar aqui que ele está publicado. Se a gente entrar aqui dentro do feed, esse primeiro post aqui que a gente criou ontem.
eu trazer a imagem aqui para vocês. Ó, então aqui a Copa gerou com imagem e tal, então aqui aí eu posso deixar ele habilitado ou não habilitado para curtir e assim por diante. Ou seja, no final do dia, o que eu queria trazer para vocês é mostrar as N possibilidades que agora a gente tem com o Bidu de co-criar junto com vocês o que vocês precisarem e numa velocidade que até então não era possível, né? Acho que assim, a palavra ideal aqui é a gente falar, cara, não era possível a gente ter esse nível de flexibilidade e velocidade que somente agora, essa nova fase que o Bidu entrou, a gente tem isso. Então eu até coloco aqui, né, o que você quer construir. E aí, junto com o time comercial, junto com o time de produtos, a gente, em questões aí de dias e semanas, a gente consegue colocar para vocês esse produto no ar. Bom, era isso que eu queria trazer aqui, compartilhar com vocês. Espero aí que tenha sanado algumas dúvidas. Espero que vocês possam aí, junto ao time comercial aí do Bidu, para quem já é cliente, junto ao time de CS, trazer para nós aí qual que é o desejo, qual é a necessidade, e vamos co-construir junto nessa nova fase do Bidu. Para quem já é cliente também, eu queria aqui dar meu muito obrigado pela parceria. Eu quero agradecer em nome da família do Bidu aí, a gente está cada dia maior aqui dentro do Bidu, então vocês muitas vezes não têm contato comigo, não têm contato com o time que desenvolve essa plataforma, então aqui também eu quero agradecer ao time todo do Bidu também, toda essa família que faz isso aqui que a gente está falando acontecer, tá? Então eu queria agradecer a todos, jamais vou cometer a falha de falar nome de alguém aqui, porque isso aqui é uma família gigante, e aí eu posso esquecer alguém, mas eu queria agradecer a todos envolvidos aí. Me coloco aqui à disposição para demais dúvidas que vocês tenham, também me coloco à disposição no dia a dia. Quem não é cliente do Bidu, eu faço super convite aí para ser abduzido, e aí eu não quero ficar aqui no PPT, eu não quero ficar aqui na promessa, e aí por isso a gente instituiu dentro do Bidu um negócio chamado Tech Drive. Então usa sem custo, 60 dias, vai lá e usa o Bidu, e daqui a 60 dias a gente conversa, porque muito além de eu ficar aqui mostrando para vocês no PowerPoint, por mais que eu mostrei ali já em um ambiente novo, em HTML, que é o que a gente chama aqui de homologação, mas nada disso adianta se você não testar. Então testem, usem, e aí com certeza em 60 dias vocês vão virar para mim e falar, quero ser abduzido, e aí eu vou ter a honra aí de poder estar com vocês aí, e sendo mais de 300 empresas hoje, ser mais um com vocês aí. Obrigado. Rafa, eu vou só reforçar, assim, ó, o Tech Drive são 60 dias da usabilidade do Bidu. Para teste da IA, para quem é cliente, são 30 dias, tá? Esses 30 dias são monitorados pelo time comercial e o engajamento. Se você tem interesse, deixa o seu e-mail aqui que a gente aciona vocês, tá bom? Vocês estão vendo? Porque assim, eu vou para cima deles. Se eles deixarem mais de 30 dias, aí ela mesmo está se... Porque me perguntaram no meu WhatsApp, então eu estou aproveitando para esclarecer. Eu quero que você só reforce uma dúvida que ela veio várias vezes e o pessoal da Seguros Unimed acabou de perguntar também, se eles podem injetar prompts na IA do Bidu como perguntas pré-prontas de acordo com os temas que temos dentro da base. A gente está perguntando de novo porque ao longo da transmissão, muita gente entrou, saiu, a gente teve a entrada até agora há pouco, então se você puder só reforçar para quem não esteve presente. Tá, dentro do Navigator, tá? Quando você faz uma pergunta, o Navigator, além dele responder, ele já traz, entre aspas, a próxima pergunta que o usuário deveria fazer ou poderia fazer, tá? Então, ele já tem a inteligência ali, igualzinho o ChatGPT. Quando você pergunta alguma coisa do ChatGPT, vocês veem que ali ele já monta ali as próximas possíveis perguntas. Então, a gente pode, nessa co-construção aqui junto, deixar pré-fixado as perguntas desses prompts que são as principais perguntas do usuário e já deixar ali setado para eles. De novo, a gente está no momento agora do Bidu que a gente tem aqui, não sei se o Álvaro está aqui com a gente, mas quem conhece o Álvaro sabe que o Álvaro é o nosso comercial aqui sênior, nosso executivo, e eu sempre tive grandes brigas com o Álvaro, que ele saía prometendo para o cliente e saía eu e o time aqui para ter que entregar aquilo, né? Porque uma das coisas que a gente tem
muita honra dentro do Bidu, se a gente prometeu, independente se a gente tinha ou não, prometeu, vai ter que entregar. E quantas vezes o Álvaro prometeu com a minha caneta, né? E aí eu tive que sair lá para entregar. Então agora eu posso dizer que podemos prometer sim que a gente tem uma nova forma de entrega muito rápida. Olha aí, Álvaro, tem uma galera falando que é seu fã. Obrigada pela resposta, Rafa. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, da Nel, que ela já testou. Mas assim, ó, pessoal, só para reforçar e para não gerar dúvidas, é assim, ó. O Bidu ele tem um projeto para novos clientes, que é o Tech Drive 60 dias para validar a plataforma. Muita gente entrou aqui, passou por um Tech Drive, né? E aí a gente está falando de implantação de plataforma. Ela Bidu mais módulos principais. No teste da IA, é 30 dias para quem já é cliente, não quer dizer que o novo cliente vai testar 60, não, são 30 dias, porque a gente está falando de implantação. Então, só para deixar isso claro, e claro, chama a gente vai testar junto, às vezes se precisar de um ajuste, expandir um pouquinho os dias do teste. A gente ajuda vocês também a visualizar um ROI, então você vai testar a IA, trazendo resultados, o porquê que eu vou investir nessa usabilidade, o que é muito legal. A Natura está testando e eles conseguiram evidenciar alguns pontos. A gente tem alguns outros aqui participando, igual o Seguros Unimed, tá? Quem está mandando e-mail aqui, a gente vai acionar, fiquem tranquilos. E sobre a pergunta da Vanessa, Rafa, eles testaram por um período e ela consegue trazer até imagens, em alguns casos, dos artigos da Wiki. Mas é possível ajustar a IA para que ela consiga criar respostas mais visuais ou converter um texto extenso em algo mais tangível, um fluxograma, talvez além das tabelas, tá? Motivo: o produto é saneamento e os atendentes às vezes não possuem familiaridade com alguns termos e não conseguem pesquisar em outros sites devido aos bloqueios de segurança, e percebi que a IA consegue trazer a explicação em texto. Mas seria legal se além desse texto, as outras buscas trouxessem algo mais visual. Eu acho que aqui são duas respostas, tá? A resposta número um a gente tem que, em conjunto aí eu pediria para você acionar o seu CS para que a gente consiga formatar esse prompt daquela terceira LLM que eu falei ali, para a resposta tentar ser mais, vamos dizer assim, amigável. Isso a gente já tem. E o segundo ponto mas agora eu quero igualzinho, eu ouço isso o dia inteiro, tá, pessoal? Então, assim, não é nenhuma novidade. Mas o notebook LLM, ele gera para mim um mapa de estudos tal. Cara, traz essa demanda para o CS, traz essa demanda para o comercial, e agora nesse novo formato que a gente está aí do on-demand, vamos entender o seu caso específico e assim, é o que eu falo sempre para todo mundo. O Bidu é uma plataforma única para todos os clientes, mas isso não significa que nós não somos flexíveis. E talvez a gente precise fazer um Power App exclusivo para você, um módulo on-demand exclusivo para você. Então, deixa a gente entender essa necessidade. Olha que legal, a Karina compartilhou aqui o LinkedIn dela para fazer um bench. A Natura, ela é cliente nossa já faz um tempo. Muito obrigada, Karina, pela exposição. Pessoal que pediu contato, a gente vai acionar vocês. Anotei aqui os e-mails, tá? Muito obrigada pela participação. Quem puder responder a nossa pesquisa. Quem quiser testar, estamos aqui disponíveis para apoiá-los. O CS vai ajudar vocês a configurar, a criar o seu avatar personalizado, dar um nome para a sua IA, porque isso também é possível, tá bom? E o nosso próximo Quarta Case vai ser dia 10 de junho, vai ser bem diferente, então acompanhe as nossas redes. Esse sim vai ser especial. Seja Instagram, LinkedIn, Abduzidos, a nossa lista de transmissão, a gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? E muito obrigada e até o próximo Quarta Case. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. Valeu, gente.
Olê, você consegue parar de gravar? Sim. Removi o pessoal manual. Depois vou agradecer o Rafa, foi muito legal. Teve 128 pessoas. Uau, foi muito legal.